Estou concluindo hoje reflexões que preparei nesses últimos dias sobre Davi e encontrei uma pérola preciosa que define bem essa conclusão que desejo meditar com vocês hoje. A reflexão está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 36, que diz assim: Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Nesse trecho, o apóstolo Paulo fala sobre a ressurreição de Cristo. Nesse mesmo capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 35 ao 37, no meio da exposição, menciona quase entre parênteses algo sobre o rei Davi, tendo ele servido a sua própria geração conforme o plano de Deus. Ele faleceu, foi para junto de seus pais e viu a corrupção. Eu encontrei uma nota na revista Ultimato sobre esse texto, abre aspas, não ler a informação complementar sobre Davi não muda em nada a argumentação do apóstolo. É quase uma nota de rodapé, passível de eliminação. Mas o Espírito Santo achou por bem incluí-la, uma espécie de epitáfio do Senhor no túmulo desse que, sem sombra de dúvidas, foi o maior e mais importante rei em Israel, fecha aspas. Nós sabemos que esse texto não está aqui por acaso. O Espírito Santo, com certeza, tinha um propósito de trazer uma nota citando a vida desse homem, desse grande rei, que inspira a minha pessoa, a minha vida particularmente, e também inspira a vida de tantas pessoas, porque ele se tornou, sim, o maior rei em Israel, e ele aponta para Cristo, o Filho de Deus, o nosso Rei eterno e imortal. Paulo está falando sobre isso, né? Sobre Cristo e sobre a sua ressurreição. E eu quero aqui citar dois aspectos do versículo de Atos 13, 36. O primeiro é que ele vai citar que Davi serviu ao propósito de Deus, tal qual Jesus, como declara em Marcos, capítulo 10, versículo 45, uma boa ênfase sobre a missão do Cristo, que também foi missão para Davi. O texto vai dizer em Marcos 10, 45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É muito interessante porque essa também foi a missão de Davi. O texto vai dizer que ele serviu a Deus, os propósitos de Deus dentro da sua geração. Jesus também tornou essa missão como o centro do seu ministério, e ele também vai nos desafiar como igreja, como povo de Deus, a servir a humanidade, a nos esvaziar de nós mesmos, a deixar essa contribuição, essa marca em nossos ministérios, em nossas vidas, na nossa caminhada cristã, de sermos tal qual imitadores de Davi, imitadores do Cristo, servindo a humanidade com toda a nossa dedicação. Fica, pois, aqui esse exemplo e esse desafio para nós, trazidos por Davi e também pelo Cristo de Nazaré. O outro aspecto do versículo é que ele vai dizer que Davi serviu a Deus ou aos propósitos de Deus em sua geração. Também temos aqui, devemos servir não apenas a nossa geração, mas também deixarmos um legado às futuras gerações. E Paulo deixa também um desafio a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, ele vai dizer para Timóteo
e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Temos aqui várias gerações de homens que inspiraram outros. Homens inspiraram Paulo, Paulo inspirou Timóteo, né? O próprio Cristo foi a inspiração, o modelo supremo de Paulo. Paulo está dizendo agora que Timóteo continue nessa mesma perspectiva e que o que ele ouviu na presença de muitas testemunhas, do que ele ouviu de Paulo na presença de muitas testemunhas, ele também possa confiar a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Então, temos aqui várias gerações de influenciadores, de pregadores, de homens modelos, e Paulo está insistindo para que Timóteo seja também um modelo na vida de homens fiéis que também inspirarão a outros. Então, temos o fato que Davi serviu a Deus ou aos propósitos de Deus na sua própria geração. Cristo também fez a mesma coisa, continua nos inspirando, e Paulo vai desafiar Timóteo a aprender com ele e a inspirar outros homens fiéis para que essa corrente multiplicadora da palavra de Deus, o testemunho das coisas de Deus, possam chegar onde seja necessário que cheguem. Então, que Deus nos abençoe, nos ajude. Queria concluir hoje essa reflexão citando Davi, que continua nos inspirando ainda hoje, e aqui nessa nota de Atos 13:36, uma palavra justa citando Davi e que também nos remete aos propósitos de Deus na vida do Cristo de Nazaré e o testemunho extraordinário de Paulo na vida de Timóteo. Que nós possamos também continuar inspirando as futuras gerações. Um grande abraço da pastora Betinha, que Deus nos abençoe. Amém.